Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo essa aula gravada do conteúdo de História do sexto ano, a base curricular do sexto ano, e hoje nós iremos fazer uma aula revisional aula que tem a missão, a função de te ajudar em alguns aspectos, para que você, quando tenha a posse das avaliações, você consiga realmente fazer essas avaliações da melhor forma possível, não é? Com, a, uma lembrança, uma revisão que vai te ajudar a, de certa maneira, fazer uma boa prova. De certa maneira, não. De toda forma, colaborar para que você possa lembrar de alguns fatos históricos e conseguir realizar a avaliação. Tá bom? Muito atenção, muito foco, atenção. Fique atento àquilo que eu vou dizer, os aspectos que eu vou abordar aqui. E um dos conteúdos que vai cair na nossa avaliação é o conteúdo sobre a civilização grega. Essa civilização grega, nós já vimos ela, e ela vai ter uma contribuição muito grande para o pensamento do mundo ocidental. Se não vejamos a questão jurídica, a questão filosófica, né? A estrutura, processo democrático, o significado do termo democracia, o significado do termo tirania, o significado do termo monarquia. Então, são termos importantes que vão colaborar para o nosso entendimento histórico, dos fatos históricos e da civilização grega também. É preciso que você esteja atento e atenta e compreender como os fatos históricos vão acontecendo, vão se sucedendo, e esse entendimento é de fundamental importância. Então preste atenção, fique atenta aí, começando a entender os períodos históricos da Grécia. Primeiramente, já foi dito a vocês, os períodos históricos gregos são pré-homérico, ou seja, esse pré aí significa antes de Homero, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Esses são os períodos gregos. Cada período grego, quando foi subdividido, ele foi subdividido com o objetivo de lhe ajudar, proporcionar a você um entendimento que a cada período desse, que eu mencionei, o período pré-homérico, o período arcaico, clássico e helenístico, tem a sua característica, tem ali o seu lado específico. Vai se apresentar, via de regra, de uma forma um pouco diferente, um período para o outro, pré-homérico para o homérico. A civilização grega vai estar num processo de evolução. Tranquilo? Posso prosseguir? Vamos lá? Isso, muito bem, viu? Muito bem, continue assim. Você vai longe. Convido vocês para que vocês possam abrir o nosso livrinho. Vai lá, pegue lá na estante, no armário. Dá um tempo para você aí, tem esses segundos aí para que você possa pegar o nosso livro e abri-lo na página 158. Abrindo o livro de história, logicamente, na página 158. O que é que tem aqui na página 158 aí, professor? Fala aí pra gente. A Grécia. Pré-homérica, homérica e arcaica. Diz assim:
A Grécia, desde cedo, encontrou no comércio marítimo uma de suas mais importantes atividades econômicas. Mesmo assim, a agricultura ainda era a base e por muito tempo determinava a divisão em camadas, pondo uma aristocracia como dona da maioria das terras cultiváveis. A aristocracia, uma classe social que tem um poder econômico e político e também concentra um número grande de terras cultiváveis, terras que, plantando naquele solo, plantando naquele território, tudo começa a crescer, a se adaptar. Tá bom? Vamos lá, vamos prosseguindo aí. Como no caso das terras cultiváveis de Esparta e Atenas. Essas duas cidades, lembrando disso, lembram delas? Isso. Lembram de Esparta e Atenas? Essas duas cidades-estados, elas ganham força. São as duas cidades-estados principais. Existiam outras cidades-estados. No entanto, Esparta e Atenas tinham uma maior força e influência. E a gente observou também que essas duas cidades, elas vão criar isso, as suas ligas, mas você vai acompanhar paulatinamente, aos poucos, essa revisão e vai entender, tá bom? Vamos aos poucos entender todo esse processo evolutivo, as características que se apresentam para a gente na Grécia. Beleza? Tranquilo? Posso prosseguir? Isso. Então, Atenas e Esparta são as duas cidades-estados mais importantes, mais influentes. Vamos prosseguindo aqui. Politicamente, a Grécia viveu 4 fases: a monarquia, a oligarquia, a tirania e a democracia. Duas cidades-estados se destacaram: Esparta e Atenas. Não é? Lembrando as 4 fases grega, momento lá da monarquia, da tirania, da oligarquia e da democracia. 4 fases que a civilização grega vai vivenciar. Duas cidades-estado se destacaram: Esparta e Atenas. Esparta era militarista, com uma educação voltada para a formação de engenheiros, que também tinham direito de participar das instâncias políticas. Já Atenas buscou estabelecer uma sociedade que investia mais na educação, com foco político e econômico. Seu comércio marítimo constante proporcionou contato com vários povos, o que facilitou o desenvolvimento de uma cultura bastante diversificada. Saindo da página 158, vamos para a página 159 e lá nós vamos conhecer a origem e a localização geográfica de Atenas, da Grécia, como um todo, não só de Atenas. E logo de cara, na página 158, aparece uma obra arquitetônica muito famosa na Grécia. Essa obra famosa arquitetônica na Grécia é o Parthenon, não é? Metinho só, pronto. O Parthenon. Parthenon, essa imagem aqui, nessa estrutura maravilhosa, que ficava no ponto, um dos pontos mais altos da cidade de Atenas, e aqui é como se fosse um centro administrativo de Atenas, né? Um centro administrativo da Grécia.
Na página 159 diz assim: origem e localização geográfica. A civilização grega deixou um grande legado, um grande exemplo, uma grande contribuição cultural e filosófico para o mundo contemporâneo. A filosofia socrática. Sócrates é um filósofo e a Grécia é o berço da filosofia. Filosofia significa o quê? Isso, muito bem, lembrou, não foi? Amigos da sabedoria ou amigos do conhecimento. Bom? Então, a filosofia socrática, os Jogos Olímpicos, o culto à estética, entre outros, foram largamente estudados a fim de se compreender como as influências chegaram até nossa época. A Grécia atual se originou da Grécia Antiga, que era conhecida como Elade. Muito do que se sabe sobre a história grega foi registrada por poetas e historiadores como Homero e Heródoto de Halicarnasso, que escreveram não só sobre o cotidiano, mas também sobre as grandes guerras que marcaram a vida dos gregos e dos povos com quem lutaram. Página 15, ainda na página 159, diz assim: a Grécia se originou ainda no período da Idade do Bronze, por volta de 3000 a.C., com povos como os cicládicos e micênicos, micênicos e minoicos. As cidades-estado que formariam o mundo grego surgiram 800 anos antes de Cristo. Esse período passou a ser chamado de pré-homérico pelos historiadores. Vários povos vindos da Península Balcânica se misturaram aos povos que habitavam a Grécia e deram origem aos gregos. Foram os aqueus, os jônios, os eólios e os dóricos que deram origem à Grécia. São povos que ocuparam a península grega antes da formação das cidades-estados, antes da formação da chegada ali do período homérico, né? É o período pré-homérico. Prosseguindo aí na página 59, mais de 80% do território grego era bastante irregular e acidentado, o que dificultava a produção agrícola. Era um relevo árido e rochoso, muito mais propício à criação de animais, principalmente de cabras e porcos. A agricultura era voltada para a exportação, exportar, vender produtos. Apenas plantas resistentes eram cultivadas, como a uva para fazer vinhos e a oliva usada na produção de azeite, mais conhecida no Brasil como azeitona. Esses dois produtos eram bem apreciados. Como a Grécia era cortada por golfos, rios e principalmente pelo mar Mediterrâneo, os gregos desenvolveram um forte comércio marítimo. Também cultivavam bens de consumo voltados para a subsistência, ou seja, para alimentar seu povo. Saindo da página 159, indo para a página 150, o que é que nós temos? Temos, mais uma vez, a questão de mapas. O conteúdo histórico, olha aqui o mapa, ó, da Grécia. Né? Conteúdo histórico, vez por outra, ele, observando bem aí, vez por outra ele faz uso da geografia como uma ciência auxiliar à história, para que você possa entender como foi a evolução
e principalmente a expansão do território grego. Tranquilo? Tudo bem aí? Deu para entender? Página 159 diz assim: para fins de estudo, os historiadores dividiram a Grécia em 3 territórios, de acordo com as características naturais de seu relevo e clima: a Grécia continental, a Grécia peninsular e a Grécia insular. Essas 3 formas. E agora, saindo da página 160, aliás, desculpe, saindo da página 160, indo para a página 161. Diz assim: além dessas 3 regiões, havia outras ilhas espalhadas principalmente pelo mar Mediterrâneo e também no litoral. Era o caso das colônias fundadas na Ásia Menor, como Éfeso e Mileto, e na chamada Magna Grécia, ilhas como a Sicília. Uma das mais importantes, considerada por muitos historiadores o berço cultural da Grécia, foi a ilha de Creta. Convencionou-se dividir a história da Grécia em 2 fases: o período pré-homérico, antes de Homero, e o período pós-homérico, denominações que têm a ver com o poeta Homero. Por que Homero ficou a referência, professor, esse poeta? Porque não se tem quase que registro nenhum sobre esse período, porque o historiador ele precisa de registros, comprovações, documentos, e o que se tinha era Homero. Então, o que se tinha eram as obras de Homero, as 2 obras, não é? A Ilíada e Odisseia. Eram a referência daquela época. Essas 2 obras do poeta Homero eram referência. E por isso que os historiadores chamam período homérico. Porque tinha-se ali um documento, algo a ser comprovado sobre esse período aí. Não é verdade? Isso, lembraram aí? Muito bem, muito bem. Período homérico, não é? Responsável, poeta Homero, na página 161. Responsável pela elaboração de 2 obras fundamentais para a reconstrução da história grega, Ilíada e Odisseia. Os acontecimentos anteriores a essas epopeias, dos quais não há muitos vestígios históricos, são considerados pré-homéricos. Já o período pós-homérico é dividido em 4 fases, de acordo com a sua produção política e filosófica. Homérico, período homérico. Essa fase corresponde à formação das organizações políticas, como os clãs familiares. Destacam-se aí a Guerra de Troia. Saindo do período homérico e indo para o período arcaico, com destaque para o surgimento das cidades-estado, ou polis, e das monarquias, oligarquias, tiranias e democracias. Período clássico. Essa fase ficou conhecida pelo auge da democracia política e pela ascensão de Esparta e Atenas, 2 das maiores cidades-estado gregas. Período helênico. Foi quando ocorreu a dominação macedônica sobre os gregos e também a grande valorização cultural, da Grécia, tá bom? Indo para o trecho que fala de forma específica do período pré-homérico, não é? Período que antecede, esse pré significa antes, já mencionei isso algumas vezes, não é? Tem assim, ó, período pré-homérico, na página 163, diz assim: no período pré-homérico, que vai de 3000
a 1200 a.C., consideram-se três fases: cicládica, minoica e micênica. O período minoico se destaca devido ao surgimento dos cretenses da ilha de Creta, que viveram nessa fase. Mesmo sabendo que tinham um grande desenvolvimento cultural na época, pouco se sabe até hoje sobre os cretenses. Os vestígios históricos são raros, geralmente restos de cerâmica, obras de arte, esculturas e ruínas de palácios. Por ser uma ilha, Creta apresentou uma economia voltada para sua subsistência, para sua alimentação. E a principal atividade era a agricultura. Aos poucos, os cretenses foram desenvolvendo grandes habilidades para as atividades ligadas ao mar. E o que se produzia passou a ser comercializado por vias marítimas. Por isso, os cretenses, ao lado dos fenícios, foram considerados os mais hábeis comerciantes marítimos da antiguidade. Muito provavelmente, esse comércio proporcionou contatos com outros povos e influenciou a cultura de Creta. A organização política e social dos cretenses também é um mistério, mas o pouco que se sabe indica que instituíram uma monarquia centralizada na figura de uma única pessoa, geralmente atribuída a um deus da crença politeísta. Construíram palácios para controlar a vida social, com destaque para o de Knossos e o de Fastos. Fastos é um palácio localizado na cidade de Festo, na Idade do Bronze, na Grécia. A vida dos cretenses girava em torno desses palácios, pois, além de serem moradia dos reis, também servia de armazém para a produção agrícola. Parte desses produtos era negociada por rotas marítimas com outras cidades gregas, principalmente da Ásia Menor. Prosseguindo aí, a organização social de Creta era bastante diferente da do restante da Grécia, principalmente a de Atenas. Em Creta, a sociedade era matriarcal, ou seja, a mulher desempenhava a liderança, cultuava-se a grande mãe, que na religião grega era a deusa da fertilidade, também conhecida como Gaia. Tá bom? Bem, pessoal, eu vou finalizando essa aula revisional por aqui. Vou, na próxima aula, continuar em cima do conteúdo da Grécia, fazendo revisões agora mais pontuais com relação aos exercícios e os períodos que se seguem na Grécia. Saindo aí do período homérico, indo para o período arcaico, que vocês possam entender esse conteúdo histórico sobre a Grécia revisional da melhor forma possível. Tá bom? Tchau para vocês, um forte abraço, se cuidem e até a próxima. Tchau, sexto ano. Tchau.